Oi, que bom te ter de volta. Se você viu o episódio anterior, já deve saber que o tema é tão interessante que o conteúdo foi dividido. E essa aqui é a segunda parte do episódio número 2, sobre habilidades interculturais e cidadania global. Caso ainda não tenha escutado a primeira parte, ouça o episódio anterior e volte aqui depois para não perder nenhum detalhe. Bom podcast! Então, Andrés, assim, concordamos que a gente nunca está preparado, Eu acho que sim, né? É a prova. porque assim, a preparação ela é muito importante para a gente enfrentar esses desafios, além de, claro, ter e estar com a nossa mente aberta. Mas parece que a gente precisa saber o que a gente pode encontrar lá fora para que nosso organismo ele se prepare para o que vier. E mesmo assim, ainda vamos ser surpreendidos. Isso é muito surreal. Mas, enfim, é muito interessante reconhecer no campo da interculturalidade a habilidade da gente ter essa mente aberta e de ter a habilidade de valorizar as diferenças diante de tantas possibilidades de diversidades. Aproveitando esse conceito exposto pelo Jansen de ter uma consciência universalista e observando conceitos trazidos pela ONU, como os Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável para o planeta, podemos entender que no contexto internacional existem habilidades a nível global que podemos desenvolver, Andrés? Sim, eu acho que sim, que esse já é um aprendizado, assim, um pouquinho mais avançado, eu diria, né? A gente começa por habilidades pessoais, interpessoais, e depois vai subindo, né, para as habilidades interculturais e depois para as globais, aos poucos, né? Eu lembro que faz um mês e meio, mais ou menos, a gente fez um webinar para o IFES Brasil, e eu fiz também aqui no trabalho webinários sobre habilidades interculturais, ou o que o IFES agora está chamando de superpoderes. E uma das coisas que se destaca para mim é que quando a gente perguntava para os participantes qual dos superpoderes eles acreditam que ainda não desenvolveram, ou que gostariam de desenvolver no futuro, a maioria deles respondia consciência global e change making, né, que seria a tradução seria capacidade para fazer mudanças. A gente usa muito esse conceito dos change makers, né? E por um lado, eu acho que essa resposta dessas pessoas se deve a que o conceito provavelmente não está muito claro, né? As pessoas não entendem muito bem o que significa change making, fazer mudanças ou consciência global, até. Mas, por outro lado, eu acho que porque eles sentem que não fizeram o suficiente e que não chegaram lá ainda. E, para mim, na verdade, isso é bem positivo. Então, eu lembro nesse webinar que eu falei da fala da Bia Santos, que é voluntária do Comitê Brasília. Ela falou uma coisa muito interessante, que ela disse que ela estava fazendo trabalho voluntário em essa época de pandemia do Covid e tal. Não lembro exatamente o que ela estava fazendo, mas ela estava com um grupo de amigas. E uma delas tinha comentado que ela não conseguia acreditar como a Bia fazia tanta coisa, tanto trabalho voluntário, porque o IFS não é a única coisa que ela faz, né? Além do trabalho, ela faz outros trabalhos voluntários, pelo que entendi. Mas para a Bia, ela não estava fazendo o suficiente, né? E ainda por cima de graça o que ela faz, né? Afinal das contas, é um trabalho voluntário. Então isso me deixou pensando como esse espírito, né, dos fazedores de mudanças é mais uma jornada, né? É uma forma de tornar as nossas habilidades interculturais em atitudes. E a consciência global entra aí como uma das descobertas finais, né, antes de começar a criar mudanças. É a ideia de que a nossa vizinhança é maior do que acreditávamos, né? Então, o que acontece em X canto do mundo mexe comigo tanto quanto o que acontece com o meu vizinho, né? O meu vizinho do lado, a minha família. Então, quando a gente toma uma atitude, mesmo sendo pequena, a gente já está criando mudanças. E eu acho que não precisa se cobrar tanto, sabe? Principalmente agora, nessa época de crise. Mas é importante entender que é uma jornada e é uma forma de encarar o mundo. E não é apenas, assim, um grande ato que a gente faz uma vez e depois a gente continua a vida, achando que somos super-heróis, que eu já fiz a minha parte. Não. Então, eu acho que temos superpoderes, sim, essas habilidades interculturais são superpoderes, mas não por isso somos super-heróis.
Sim, então cada um de nós precisa ter a consciência também de que sempre tem mais o que fazer. Sempre tem para quem ensinar, sempre tem pessoas que vão estar contribuindo de certa forma e fazendo o mesmo que a gente, não necessariamente um super-herói, não é isso? Bem, Henrique. Não, eu ia só comentar, fazer uma leitura transversal sobre isso que o André falou, que é interessante a gente ver assim, que como é que a gente se prepara, né, para essa educação para a cidadania global, né? Como é que se produzem cidadãos globais, né? E eu penso assim, muito mais do que necessariamente expor a experiência de deslocamento geográfico, né? É o pensamento crítico, né? É a formação crítica das pessoas, né? Como é que a gente gera esse apreço ao invés de supervalorizar o medo, né? É exatamente fazendo com que as pessoas pensem, né? E pensem criticamente se elas estão agindo da forma a contribuir para um mundo melhor, para uma cidadania global, né? Então, era só esse o comentário que eu ia fazer. Sim, a autocrítica ela é muito mais fundamental para que a gente insira em nosso autoconhecimento. Henrique, aproveitando, quanto voluntários, passamos por muitas experiências, né, que elas acabam, de certa forma, nos moldando, além do trabalho voluntariado, né, nos molda de forma profissional, nos molda nas instâncias pessoais também. Eu lembro de uma entrevista sua, que você fez para o Museu da Pessoa, onde falou do dia que você recebeu a caixa do comitê. Nossa, isso passou na cabeça de muitos voluntários de uma forma que, nossa, eu passei por isso. Na minha também, eu já recebi a minha caixa do comitê. Acho que depois de 12 anos é muita reflexão em cima disso. Quem nunca, né, no FS? Para você, quais as habilidades que você adquiriu enquanto voluntário que você pode usar em sua vida? Ou você consegue visualizar os benefícios e as habilidades que você conseguiu durante essa fase? Ana, eu consigo. É muito impressionante, assim, eu tenho muita consciência de tudo que o FS aportou, assim, na minha vida. Profissionalmente, né, no nível também da vida pessoal, mas profissionalmente eu não tenho dúvida. Os meus anos de voluntariado, eles me fizeram uma pessoa capaz de, dentro do caos, chegar a um resultado. Dentro do caos de várias opiniões, de vários caminhos possíveis, de várias experiências das pessoas e várias pessoas querendo agir, e muitas vezes por caminhos diferentes e por caminhos opostos. Dentro do AFS, a gente consegue criar convergência. A gente diverge muito nas ideias, né? Mas a gente tem um senso muito grande de que a gente precisa convergir para avançar. Na minha vida profissional, eu como arquiteto projetista, né, eu tenho que lidar muito com o caos, né? As demandas chegam para mim, os clientes e as demandas dos usuários dos espaços, né? Muitas vezes tem várias pessoas que intervêm nos processos. Tem o cara que está contratando o projeto, tem a engenheira que vai executar, tem os usuários, né? As pessoas que vão se beneficiar do design. E muitas vezes existem muitas demandas conflitantes. E eu sinto que boa parte do meu papel nesses processos é fazer com que o caos resulte num resultado bom para todo mundo, sabe? E eu acho que as pessoas com quem eu trabalho conseguem identificar isso em mim. Eu acho que, em parte, eu sou contratado porque eu consigo fazer minimamente bem o meu ofício de projetar arquitetura, mas eu acho que, em grande parte, eu sou contratado também pela minha capacidade de trabalhar com a equipe, e fazer com que a equipe chegue a um resultado satisfatório. Eu tenho muito conhecimento na minha área de processos que são bem críticos e bem complicados. Eu acho que, especificamente nesse ponto, eu não tenho dúvida que foram as minhas experiências com a FS que me ajudaram a ser um bom profissional nesse sentido, sabe? Da tempestade eu consigo encontrar alguma coisa legal no final.
Muito interessante. A gente vê, principalmente nos eventos do FS, como é fácil se comunicar dentro da organização. Basta saber que é voluntário. Você já tem um assunto para puxar, você já tem algo para desenrolar numa conversa com aquela pessoa. E é importante também a gente aprender a trabalhar com essas pessoas. É algo que naturalmente acontece dentro do FS. E é muito importante quando a gente consegue levar para além do FS, para as nossas vidas, e reconhecer que isso foi um processo e que a gente vivenciou a partir dessa experiência que a gente teve. Andrés, eu sei que tem mais habilidades interculturais que se encaixam nesse contexto, relacionado principalmente à cidadania global e ao que o Henrique e o Jansen já mencionaram aqui. Mais alguma habilidade que você poderia mencionar, que você poderia acrescentar? Bom, tem um monte, né? Na verdade, se a gente parasse para falar de todas, elas dariam vários episódios, né? Daria para fazer um episódio de cada habilidade. Eu acho que o que a gente conversou aqui já dá uma ideia mais aprofundada sobre o assunto, principalmente quando a gente vincula isso com a cidadania global. A gente poderia falar, assim, de empatia, de comunicação efetiva, que são coisas que vão de mão dada com todas as outras, né? Eu acho que elas fazem parte daquela base que precisamos cimentar para construir os outros superpoderes, né? Ir avançando, assim, ir para o pensamento crítico, a consciência global e a capacidade de criar mudanças. Eu acho que vale a pena conversar sobre isso de forma mais aprofundada no futuro, mas acho que, por enquanto, falar de cidadania global dessa forma ampla, que nem agora, e de como isso a gente é usado no nosso dia a dia, com os exemplos que o Henrique está contando sobre a vivência dele como voluntário, já dá para um bom episódio. E eu só queria comentar uma coisinha que o Henrique estava respondendo para a sua pergunta agora, que eu li também, não sei se está escrito ou está no vídeo daquela entrevista do Museu da Pessoa, que me marcou bastante. Eu acho que muitos voluntários novos vão se identificar, que eu lembro que você, Henrique, falou que quando você tem um desafio muito grande e que você acha assim que sente que não vai dar conta, você lembra da época em que você justamente pegou a caixa do comitê, né? A metáfora é tipo, pega aqui a presidência, agora você é o presidente, né? E para você isso foi tipo, enorme, né? Uma responsabilidade muito grande e você conseguiu. E eu acho que você mencionou que você tinha 20 anos, uma coisa assim. E hoje em dia é muito comum ter presidentes assim de 18 anos. Tem gente da nossa equipe assim novinha que é presidente. E eu acho isso muito legal e eu gostaria de aplicar na minha vida, né? Que se tiver algum desafio muito grande, mesmo nessa idade agora, quando eu for mais velho até, eu vou pensar assim, eu peguei a presidência também com 21 anos e eu consegui, sabe? E foi bom. E eu lembro que também você falou que você foi para o Conselho Diretor Internacional, Board of Trustees, também muito novo. E tinha muita diferença de idade com os outros membros e que para você no começo foi difícil. Mas você lembra dessa época e você fala, não, eu já consegui uma vez, eu consigo fazer de novo. E eu acho isso sensacional. Andrés, eu acabei não comentando sobre esse episódio da caixa que a Aninha falou, né? Eu lembro muito desses desafios do AFS na minha vida atual, assim. Sempre que tem uma coisa que me desestabiliza, né? Que me estressa um pouco, uma antecipação de a apresentação de alguma coisa, de um evento, ou pensei muito sobre isso no mestrado também. Toda vez que a gente tinha uma apresentação para a banca eu me lembrava dos desafios que a gente passa no FS, sabe? E numa idade muito, né, muito jovem. Tanto esse episódio aí da caixa do comitê, que quando você está fazendo, você é o gestor de um comitê, são algumas vidas que você tem na mão, né, por algum tempo, e o bem-estar das pessoas depende muito de algumas das suas atitudes e da forma como você lida com os problemas, né? Um pouquinho mais na frente, no Board of Trustees, eu já tinha 35 para 36 anos e a maior parte das pessoas já eram
profissionais ou empresários ou filantropos ou que já tinham muitos anos de estrada e de muitas organizações, alguns com 60 anos. Eu também convivi com alguns condutores de ambulância, né, que esses iam eventualmente para as reuniões, porque eles já eram bem velhinhos, né, na época. E aí, quando eu trago para a minha vida atual, eu tenho um evento que me estressa e que eu lembro dos desafios que era eu me preparar para essas reuniões do Board of Trustees numa língua estrangeira, né, em inglês, por mais que eu domine, mas falar sobre assuntos complexos e parecer minimamente inteligente numa língua que não é a sua é bem desafiador, né? Então, quando eu trago isso em perspectiva para os desafios do dia a dia de hoje, eu faço isso é fichinha e isso me acalma. Muito bom. Se a gente for pensar, as responsabilidades que a gente tem no AFS são muito desafiantes, são grandes, não são pequenas. Acho que é importante a gente pensar também sobre isso. Aquela responsabilidade, por mais que a idade da gente fosse menor, mas isso, de certa forma, vai nos ajudar muito para o futuro. Normalmente as pessoas se saem bem, né, Aninha? Com certeza. Não tem por que ter medo. Mas é muito perrengue, nossa, gente. Não é só flores, não são apenas coisas boas, eventos, sorrisos, encontro com os demais voluntários. Não é só isso. Nós temos muita responsabilidade. Faz parte. Exato. Eu me lembro de muitas situações que eu vivi dentro do FS que eu disse, nossa, eu vou jogar tudo para o alto. E aí eu lembrava de algo que eu tinha feito que já tinha dado certo e que fazia com que os problemas parecessem menores, de certa forma. Bem, a gente já está se encaminhando para o final do nosso episódio. Agora, revela para a gente, Jance, quais são as últimas habilidades que você pode destacar para a gente se dar bem em qualquer lugar do mundo? É possível? Existem? Perfeito, Aninha. Para concluir as 6 habilidades, nós vamos entrar finalmente no campo pessoal, pois é justamente nesse campo que nós temos a nossa própria percepção de mundo e que nós podemos iniciar essa jornada pelos campos da interculturalidade, das relações pessoais e de uma consciência global, né? Então, vamos destacar aqui, em primeiro lugar, a adaptabilidade. É justamente essa capacidade de poder adaptar dentro de um contexto distinto. Eu vi ali o Henrique falando, né, sobre a sua capacidade de gerenciar os conflitos, e olha que bacana isso, né? Um arquiteto, a gente geralmente tem aquela visão de que a gente chama, conta o nosso sonho e ele faz ficar tudo concreto. E a gente tem uma visão muito simplista disso, né? De chamar o profissional e falar, eu quero isso dessa forma, e a gente quer que ele faça essa magia. Mas não é bem uma magia, né? Ele precisa adaptar ali a um contexto de um esposo, de uma esposa, de um filho pequeno, de um filho adolescente, e fazer a coisa funcionar para todo mundo e para que todo mundo fique feliz, né? E da mesma forma, no nosso dia a dia, muitas vezes a gente perde essa capacidade de encontrar o meio termo, né? Ou de não ter esta necessidade de ter a razão. Muitas vezes a gente precisa encontrar um ponto aonde a gente converge pelo bem-estar e não pela razão. Então, é uma faculdade que hoje a gente tem visto muita necessidade de se desenvolver nessas pessoas, né? A outra seria o pensamento crítico. Muitas vezes a gente escuta falar de pensamento crítico, mas já é uma coisa que está tão comum de se ouvir que tem perdido até mesmo o sentido desta criticidade, né? Então, com esse advento aí da internet, a gente tem visto aí que no Brasil a gente está lutando por defender processos que filtrem as fake news, e a gente vê a proporção que as fake news elas têm diante de uma vida, diante de um povo, e como isso pode influenciar as pessoas, porque as pessoas hoje tomam como verdade a informação da forma que ela chega. Então, esta criticidade de pensar sobre isso realmente procede, isso tem uma fonte, isso faz sentido, isso passou pela experiência de alguém, né? Isso sempre foi assim,
Mas por que sempre foi assim? Será que é possível fazer uma mudança ou não? Será que já tentaram mudar antes? Então, pensar sobre o que nos chega, pensar sobre o que se apresenta diante de nós, precisa passar por esta criticidade, por este questionamento, pela uma noção de coerência, né? Então, acho que esse é um outro ponto muito importante que a gente precisa, então, desenvolver para se dar bem em qualquer lugar do mundo. E por último, mas não menos importante, vem a autoconsciência, né, Aninha? Eu escutando todas essas falas aqui muito atentamente, do Henrique compartilhando suas experiências, do Andrés trazendo também alguns leques de experiência, a gente vai perceber que sem a autoconsciência, a gente não consegue desenvolver as nossas habilidades ou os nossos superpoderes, né? Então, o que seria essa autoconsciência, Aninha? É quando eu sou capaz de me perceber e não agir por impulso. Então, se vem aquele medo, como o Henrique falou, né? Eu estou ali preparando uma reunião, é em outra língua, a galera de lá é só fera, e aí vem aquela sensação ali de fragilidade. Muitas pessoas, de repente, poderiam falar assim, poxa vida, eu vou passar vergonha, eu nem quero participar dessa reunião, né? Mas não, é naquele momento que ele respira, olha para a sua jornada e fala, não, eu sou capaz, eu estou preparado, e isso é um medo infundado de uma primeira experiência que aparece na minha vida. Então, isso é ter autoconsciência, né? É de repente quando você chega num lugar, num povo, numa comunidade, que seja no Brasil, que seja no exterior, e que você se depara com algo que te ofende, por exemplo, que desperta uma raiva repentina, e você para primeiro, respira e se pergunta, por que então essa raiva chega? Por que então que esse desconforto se apresenta? E aí você vai buscar dentro de si, porque onde eu vivo, né, onde a minha rotina se apresenta, isso é uma coisa grave, que é um prejuízo de valor, digamos assim. Não sei nem se existe essa palavra, mas no sentido de dizer que é uma agressão, né? Onde eu moro, falar isso ou se portar desta forma é uma agressão. Mas aí então eu vou entender, lá onde eu vivo é uma agressão. Então por isso me veio esse repente de raiva, esse repente de desconforto. Mas na realidade eu estou vendo que isso é a cultura local e que aqui isso é bom, isso aqui representa um valor positivo, né? Então, é a partir desta autoconsciência que a gente consegue fazer essa jornada de crescimento, e aí sim a gente pode se dar bem em qualquer parte do mundo, Aninha. Jansen, você resumiu bastante, eu acho que toda a nossa conversa de hoje, e são pontos muito importantes para que a gente tenha em mente, se a gente quer desenvolver esse nosso lado de cidadania global, se a gente tem interesse nesse tema. E eu acho que é muito da vivência do EFS, do voluntário, e acredito que quem está nos ouvindo vai pensar também sobre isso, vai refletir sobre todos esses conceitos e todas essas falas que nós tivemos aqui hoje. E esse foi o nosso episódio número 2 do EFS Cast. Foi muito bom ter vocês aqui nessa conversa. Eu gostaria de agradecer muito ao Henrique. Muito obrigada por aceitar nosso convite. Jansen, foi maravilhoso ter sua presença aqui. Andrés, nem se fala. Muito obrigada. Aninha, Jansen, Andrés, foi muito bom. O tempo passa rapidinho, né? Quando a gente está falando de coisas que são importantes para a gente, né? Assuntos caros. E esse assunto realmente é um assunto que me move. Tenho para mim que outras conversas existirão no futuro com vocês sobre isso, tá bom? Então foi um prazer e boa sorte aí com tudo. Para mim também foi um grande prazer. Foi assim uma experiência muito bonita ouvir toda a história aí que foi compartilhada pelo Henrique, pelo Andrés, e também, claro, Aninha, por essa doçura que você tem para conversar com a gente, né? É sempre gostoso conversar com você, e eu me senti muito confortável nessa conversa, né? E eu acho que a partir daqui a gente pode começar a entender como pequenas mudanças que a gente faz
refletem num contexto de cidadão global, né? Em um último treinamento que eu fiz para os voluntários do FS foi justamente um toque que a gente fala, né? Então, nós temos um grande problema de consumo de plástico no mundo. E o que é que você tem feito sobre isso, né? Você já tem usado suas sacolas retornáveis, você já aboliu o uso de canudinho, você já parou de colocar em embalagens plásticas seus presentes. Então, são coisas que no dia a dia fazem toda a diferença, e eu acho que isso é a grande representação da cidadania global, né? Como o Andrés falou, se eu estou poluindo meu planeta, enchendo ele de plástico, como é que a minha geração futura vai ser feliz, né? Então, gratidão a todos vocês. Obrigado, Jansen. É muito legal trabalhar, conversar com vocês. Eu me sinto num bate-papo assim de barzinho, sabe? Ou na casa de alguém. E eu acho que essa situação tão particular, né, de quarentena e pandemia faz a gente pensar ainda mais nessas coisas, né? Então, quando você está trancado dentro de casa, é como se esses pensamentos, ansiedades ou até, né, coisas que você gostaria de desenvolver no futuro ficam se acumulando na sua mesa, né? Mas como você está dentro de casa, você não pode mais ignorar o que está ali. E é por isso que eu gosto tanto de falar sobre cidadania global, que a gente fala tanto, assim. Eu vejo tanta gente usando esse termo. Isso se aplica também à própria criação do podcast, né? Que foi a ideia de que, bom, estamos trancados dentro de casa, os voluntários estão ali querendo fazer coisas, eles têm tantas habilidades, tanta coisa para ser aplicada, e a gente está sem intercambista, sem participante. Então, vamos dar algo para eles fazerem também, para eles refletirem, já seja sendo parte dessa equipe do podcast, contribuindo com ideias, ou ouvindo a gente, e tomara que no futuro essa conversa seja útil, assim, pelos próximos anos, para quem quiser ouvir a experiência do Henrique e as contribuições do Jansen e tal. E, enfim, eu gostei muito, como o Jansen falou, eu gosto muito de trabalhar com a Aninha, assim, essa condução que você tem tão leve, assim, de levar a conversa e tal. E vocês dois, né, Jansen e Henrique, obrigado. Nossa, muito obrigada, muito bom ouvir isso de vocês, que são referências dentro do EFS, e, assim, espero que realmente quem estiver nos ouvindo, que isso venha a ter contribuições para aquelas pessoas que pensam e que querem discutir sobre cidadania global, assim como nós. Quem é voluntário sabe que no EFS o que não faltam são histórias que merecem ser contadas. E se você também tem uma história legal, uma mensagem ou sugestão, é só compartilhar com a gente. O nosso Instagram é o @FSCastBrasil e o nosso Facebook é o AFSCastBrasil. Inclusive, aproveite e sigam a gente lá. Você pode também falar conosco pelo e-mail podcast.bra@fs.org. Deixe o seu recado, conte-nos um pouquinho de você e, claro, não deixe de nos ouvir às quartas-feiras, a cada 2 semanas, pelas plataformas Spotify, Apple Podcast, Google Podcast e também pelo canal de YouTube do AFS Brasil. Obrigada por acompanhar a gente até aqui e até a próxima.